Companheiros e companheiras de Ideal Espírita, estamos trazendo para vocês a reflexão do dia, a análise de uma página à luz da doutrina espírita, para que tal reflexão possa servir para nós, como é proposto, um momento de meditação em nós mesmos e sobre o mundo que nos rodeia. E rogamos, Mestre amado e amigos espirituais, esclarece-nos, para que o esclarecimento possa desenvolver em nós o entendimento da verdade. Que assim seja. E nós vamos ler aqui uma página do livro Ceifa de Luz. Ele é ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo saudoso médium Francisco Cândido Xavier. E nós vamos ler aqui o capítulo 49, que tem como título Ante as Ofensas. E começa aqui Emmanuel com uma passagem do Evangelho de Mateus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 20. A fim de atender à recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Talvez esteja no clima de enganos lastimáveis, dos quais se retirará mais tarde em penosas condições de arrependimento, sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos, carregando moléstias ocultas, evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregrada, de que se afastará um dia sob os desencantos da culpa, agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância, satisfazendo a compulsões da loucura ou procedendo, sem autocrítica, em aflitivo momento de provação. Por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes, toda vez que passamos recibo a insultos e provocações com as quais nada temos que ver. Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do homem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz, à frente de irmãos nossos, envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas, quando os sãos, perante Jesus, são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Então, uma belíssima página que o Emmanuel nos traz aqui, né? E que nós não paramos para pensar ante as ofensas. Qual a nossa postura, qual a nossa conduta ante a ofensa? Ah, eu não levo desaforo para casa. Ah, bateu, levou. Ah, se a pessoa falar, eu já retruco na hora. Será que essa é a melhor conduta? Será que isso realmente é o objetivo que o alto espera de nós? Que nós venhamos a reagir? Nunca mais me esqueci de uma colocação feita pelo Espírito Joana de Andes em uma de suas obras, em que ela fala que nós não temos que reagir, mas agir de forma contrária. E é muito interessante, cabe aqui nesse momento, perante os momentos de ofensa, os quais venhamos a passar, será que nós devemos reagir na questão do bateu, levou, ou agir de forma contrária? Lembramos aqui, né, o grande exemplo de Jesus, que ensinou que quando alguém lhe batesse a uma face, que você oferecesse a outra. E ele próprio, sendo agredido perante, né, o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, sendo ele agredido por um soldado do Sinédrio, questiona a este soldado, né, quando ele desbofeteia. Pôncio Pilatos pergunta: és o rei dos judeus? E Jesus fica calado. E, mais uma vez, Pilatos pergunta e Jesus continua calado. O soldado do Sinédrio, né, tentando
impor a força para que Jesus viesse a responder, lhes bofeteia. E Jesus vira esse soldado e questiona: por que me bates se nunca te fiz nada? E eu costumo falar o quanto essa pergunta talvez tenha ecoado na consciência desse espírito por séculos. Por que ele agrediu um homem que nunca fez nada a ele? Então, obviamente, nós estamos muito longe da capacidade de temperança moral, de temperança psicológica que Jesus já possui. Entretanto, ele nos mostra que existe a possibilidade de desenvolvimento destas em nós. Cabe, obviamente, o esforço pessoal em fazê-lo. Então, ante as situações de ofensa pelas quais viemos a passar, no cotidiano mesmo, no dia a dia, dentro do grupo familiar, no ambiente de trabalho, na sociedade como um todo, qual a nossa conduta? Nós vamos reagir ou agir de forma diferente? E temos que parar para pensar, como é colocado por Emmanuel aqui, que às vezes a pessoa que faz aquilo, ela pode estar passando por outras situações que nós desconhecemos. Então, temos que ter, às vezes, a compreensão de que aquela pessoa ela está dando aquilo que ela tem naquele momento, aquilo que ela conhece. Joana de Anjos também fala, ninguém dá aquilo que não possui. Então, a pessoa ela dá, na sua ação, aquilo que ela possui, de aprimoramento intelectual, de desenvolvimento moral, de entendimento de si próprio. Nós temos que perceber que cabe a nós o esforço de fazermos, sim, a nossa parte. Cabe a nós o esforço de buscar em nós a modificação. E perante situações como essa, pararmos para pensar qual vai ser a minha postura, qual vai ser a minha posição, como eu me comportarei perante essa ofensa. E pensar que, assim como nós próprios, que somos doentes da alma, talvez aquela pessoa também esteja doente no momento, né? Naquele momento, na sua alma, por motivos vários, como fala aqui. Né? Um problema de ordem pessoal, um problema de ordem familiar, um problema de saúde, a influência negativa, né, de irmãos desencarnados. Vou ligar aqui o notebook. A influência negativa de irmãos desencarnados, vários fatores de vária ordem que podem contribuir negativamente para a atitude e a conduta daquela pessoa. Mas então a minha parte, o que eu faço? Como eu me posiciono? Qual a minha postura? Então nós devemos parar para pensar nisso. Né? Que nós é que devemos agir de forma contrária. Se aquela pessoa ainda não tem condições para fazê-lo, se ela não tem um entendimento de fazê-lo, nós é que temos que agir de uma forma diferente. Nós é que temos que nos colocar de uma forma diferente. É o que é colocado aqui por Emmanuel, né? Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixa a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Então, por que entrarmos no padrão vibratório daquela pessoa? Por que entrarmos naquela condição, né, de ordem, de equilíbrio psicológico mesmo, né? Não estamos falando aqui de desequilíbrio extremo. Né? Minha filha fala muito, todos nós temos distúrbios de ordem psicológica, todos. Não existe ninguém 100% são e equilibrado psicologicamente. Então, por que eu, dentro das minhas limitações psicológicas, vou entrar no padrão vibratório do desequilíbrio psicológico do outro que talvez seja maior do que o meu? Cabe eu, apesar das minhas limitações, buscar, né, entender a condição do outro e buscar agir de uma forma diferente, ter uma conduta diferente. Além disso, se estamos em paz, à frente dos irmãos nossos envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas. Então, se estamos buscando, né, mantermos-nos em paz com nós próprios, por que nós vamos, então, né, agravar, às vezes, a situação de desequilíbrio do outro, entrando na mesma zona vibratória dele e estimulando, de certa forma, o desequilíbrio do outro?
Porque nós começamos aqui falando frases, né, do cotidiano. Ah, bateu, levou. Falou, vai ouvir. Então, se nós reagimos, aquela pessoa, ela também vai reagir. Ela não vai, nós não vamos reagir, na maioria das vezes, nós não vamos reagir, e aquele que nos ofendeu no primeiro momento vai ficar calado, não, ele vai retrucar a ofensa. E aí nós retrucamos a ofensa, e o outro retruca a ofensa, e cria esse ciclo, né, vicioso, de um ofendendo ao outro. Por isso, sabiamente, Jonas ter falado né, de não reagir, mas agir de forma contrária. Às vezes o silêncio, né, é o melhor. Ah, você então é covarde, você é um banana, você é uma barata morta, ou você talvez seja um espírito que no passado tinha esses extremos de intemperança a uma forma tal a ponto de matar o outro. Sim, existe ainda hoje e existiu muito mais no passado. E talvez se hoje você busca ter, né, essa conduta que aos olhos de outros seja a conduta acovardada, é porque talvez o seu espírito tenha aprendido no decorrer de séculos que a reação pode gerar um problema muito grave, em que você pode vir a tirar a vida do outro ou, em contrapartida, perder a própria vida. E se não no sentido físico da palavra, você tira a vida do outro nas ofensas que você transmite e você se sente um pouco também tirado da sua essência quando você assimila essas ofensas. Então, né, aprendo com uma pessoa de convívio meu, isso é do outro. O outro é que tem essa característica, o outro é que está nesse momento, o outro é que pensa assim. Eu tenho que manter a minha integridade de buscar manter a minha conduta. E é que eu coloco aqui, ó, quando falando, né, quando Jesus fala daqueles que são sãos, né? Quando os sãos perante Jesus são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, auxiliar e aliviar. Então, se nós buscamos trazer para nós, né, uma sanidade de ordem moral, esses que aparecem na nossa vida, ainda doentes nesse aspecto moral, são os que precisam da nossa sanidade, que nós venhamos de alguma forma contribuir para que eles se tornem sãos. Então, são os necessitados que precisam do médico. Então, se nós passamos em nossa vida situações em que nos ofendem, entendamos que nós talvez tenhamos sido muito doentes no passado. E se hoje já estamos sarados à luz do Evangelho de Jesus, vamos tentar contribuir para sanar a dor do outro. Então, paremos para pensar que ante as ofensas, a melhor conduta é aquela de pararmos para pensar: eu gostaria de ser tratado assim? Não. Eu me sentiria prazeroso em tratar o outro dessa forma? Não. Então, deixe o outro com o problema dele. Se possível, auxilie-o. Nem que seja na emissão de um pensamento, nem que seja na prece rápida que você faça. E quando eu falo prece rápida, é uma prece rápida. Se você é ofendido, aquela pessoa te ofende de uma forma muito, muito categórica, né? Uma forma muito contundente. Se você parar e pensar assim, Jesus, amigos espirituais, ampare ele, olhando para ele. Não precisa fechar os olhos, não precisa balbuciar a palavra, somente pense. Jesus e os amigos espirituais auxiliem essa pessoa. Isso é uma prece. E essa prece talvez seja a ação contrária daquilo que está acontecendo. Não nos coloca na condições de santos, mas nos coloca daqueles que foram já sanados nas suas doenças e que aos olhos de Jesus são colocados em prova, podendo sanar a dor e a doença do outro, entendendo que o outro às vezes passa por problemas que nem imaginamos. Então, possamos nós sair daqui refletindo no dia a dia com relação a isso.
E ante as ofensas que apareçam em nossa vida, temos sim a conduta daquele que, aos olhos da sociedade, se acovarda, mas aos olhos do alto é aquele que tem a sabedoria de entender que o silêncio ele pode valer uma enormidade de ação perante a ofensa do outro, a agressividade do outro. Meus irmãos, possamos nós fazer com que isso coloquemos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Muito obrigado pela atenção de outros e de todos, e mais uma vez, muita paz.